Estamos ao vivo. Atenção. Só um detalhe técnico aqui para resolver. Só um segundo, gente. Por conta aqui do Facebook. Estamos tentando. Pronto. Agora estamos sim ao vivo no YouTube e no Facebook. Maravilha. Boa noite. É um prazer estar aqui. Essa é uma oficina resultante do projeto, é uma contrapartida do nosso do edital Retomada Cultural 2, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, da SESEC. Nosso muito obrigado. E o objetivo desse bate-papo aqui é falar um pouco sobre os bastidores, né? Sobre exatamente os desafios de se fazer produção cultural no Brasil. Então, eu sou o Fernando Gasparini, eu sou o produtor cultural, estou aqui ao lado dos meus dois parceiros, Alexandre Caldi, no alto à direita, Marcelo Caldi, embaixo à esquerda, os irmãos Caldi, que, além de extraordinários músicos, artistas, também inventaram de ser empresários. Abriram aí há mais de 10 anos já, né, a Intrometidos Produções Artísticas, já realizou vários projetos importantes aí na música aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e com a nossa querida Diana, aqui nossa intérprete, que vai estar acompanhando a gente aqui por esse bate-papo. Eu queria começar por mim, falando um pouco, né, quando eu comecei a trabalhar com o Marcelo, acho que foi lá para 2010, né, já tem aí 13 anos aí de trabalho, e a gente começou fazendo coisas, na época eu também não tinha uma empresa, e logo a gente sentiu essa necessidade, assim, de se estabelecer, né, assim, juridicamente, porque tinha que ficar pedindo nota fiscal para uma empresa ou para outra, e a gente foi vendo como é importante, né, a gente estar juridicamente mais estabelecido. Aí abriu-se a Intrometidos, se eu não me engano, de 2012, né? Se eu não me engano. Eu acho que 2012. era de 2012 ou 13, Marcelo? 2012, final de 2012. Final de 2012. Começou efetivamente a trabalhar com ela em 2013. A gente emitiu a primeira nota fiscal em 2013, se não me engano. Então, portanto, tem 10 anos. Então, e começou já fazendo um encontro internacional, um festival internacional de tango, né? Foi assim, a gente começou, fizemos um projeto ali no CCBB, então deu assim um gás assim, muito importante, né? E essa é a empresa que é a proponente desse projeto, Concertos para a Independência. É um projeto que tem como as figuras mais centrais, né? Vocês dois na direção musical e nos arranjos do projeto. Então, eu queria assim ouvir de vocês, né? Como é vocês trabalharem como músicos e ao mesmo tempo não dá só para tocar, né? Vocês têm que tocar a vida, né? De outras formas também, né? De manter a empresa em dia e entrar em editais, né? Queria ouvir de vocês assim como é lidar com isso, né? Ser artista e produtor ao mesmo tempo. Acho que a gente pode começar pelo Alexandre, pode ser? Pode, claro. Eu acho assim, hoje em dia você pode ser um microempresário individual também, né? Né? Qualquer artista, músico, né? Pode ser um microempresário individual, mas a gente teve a sorte de ser dois irmãos que se entendem. Né? Então a gente conseguiu estabelecer essa parceria que vem dando muito certo já há mais de 10 anos. E é um facilitador, não tem a menor dúvida, né? Você tem uma empresa, né? Uma sociedade, né? A gente tem uma empresa simples, né? É um facilitador, porque ela serve tanto para a gente tocar os nossos trabalhos individuais, quanto os trabalhos em parceria, né? Então,
E é claro que é fundamental estar sempre com a documentação em dia, estar sempre muito bem assessorado, a gente é muito bem assessorado, para a gente poder entrar nos projetos sempre sem nada a dever, né? Porque não é fácil, a burocracia é muito grande, né? Para a gente trabalhar no Brasil, né? São sempre muitas certidões, muitas coisas que a gente precisa apresentar, a gente tem que estar em dia com, né, em todos os sentidos. E no sistema que se estabeleceu no Brasil, para o músico prosperar um pouco mais, eu acho que é fundamental, de fato, que ele vire uma pessoa jurídica, né? Assim, no nosso caso aqui, em sociedade. Não é nem que eu nem defendo esse ponto de vista individualmente. Eu acho que o músico, o trabalhador, ele não, teoricamente, supostamente não precisaria ser empresário de si mesmo, ele poderia trabalhar com certas garantias, né? Mas se você tem essa pretensão de inscrever projetos, que é o nosso caso, né? De crescer, né? De fato, ser um empresário, que é o que nós somos também, né? Além de músicos. Então, não tem jeito, tem que se formalizar. Marcelo. É interessante isso que o Alexandre falou, que ele já falou muito bem, que a Intrometidos tem 10 anos, mas a gente já trabalhava antes, né? Por muitos anos e tendo que recorrer, como você falou, como que a gente pode receber aqui assinando um RPA ou alguma empresa emite uma nota e, né, para a gente poder. Então, eu acho que eu realmente separo a minha vida. São dois momentos. O primeiro, quando eu comecei a trabalhar com você, né, Fernando? Olha, que lindo. A gente começou... porque a gente também estabeleceu uma sociedade, uma parceria, de uma certa forma, né? Claro. E que a gente começou a não só elaborar, mas a fazer projetos com mais consciência, com pensamento, né? A gente passou a, em vez de esperar o telefone tocar, a ligar, né, para os outros, né, para convidar, para chamar para os trabalhos. Então, eu acho que isso é uma diferença muito grande. E a Intrometidos é o outro divisor, que é logo depois, né, há poucos anos depois, mas que foi o momento em que a gente conseguiu também se estabelecer e consolidar juridicamente, para justamente colocar todos esses projetos em prática, poder se inscrever na inúmera quantidade de editais que existem, né, para a gente poder se enquadrar na Lei Rouanet, por exemplo. Né? E para isso, mesmo hoje, eu acho que hoje, em 2023 que estamos, o processo já é bem mais desburocratizado do que era 10 anos atrás, mas ainda é muito burocrático. Né? Então, mesmo assim, continua dando muito trabalho. Qualquer notinha que você vai emitir dá um trabalhinho, né? Qualquer momento que você tem que fazer uma divisão e pagar alguém e enviar um comprovante, né? Tudo isso, quando você cria uma empresa, você cria uma tarefa, um trabalho enorme para a sua vida, né? Você tem que pagar um contador, você tem que reunir as notas que você emitiu naquele mês, você tem que pagar os seus prolabores, se você tiver funcionário, você tem que pagar. Então, você realmente... É como se você abrisse um restaurante, né, também, que você tem que cuidar da sua... né, dos alimentos que chegam, eles não podem vencer, e os cozinheiros, e os funcionários, e o seu escritório, e o seu estabelecimento. Né, assim, uma empresa, cada uma tem a sua característica, né, no nosso caso, uma empresa cultural, mas... ela vem nos servindo desde então 2012, 2013, para que a gente possa realizar projetos. E quantos a gente fez, né? Eu acho que assim, a gente deu muita sorte ali no início também, já tivemos também momentos de altos e baixos, às vezes de ficar 2, 3 meses sem conseguir emitir uma nota, tendo que pagar o contador, né? E eu e Alexandre sempre... Caramba, como é que vai ser? Será que entra aqui no vermelho esse mês? E outros meses em que a gente ficou um pouco mais confortável, mas é sempre
sempre um desafio, né? E é uma coisa que a gente aprendeu fazendo, né? Se a gente hoje tem mais segurança das nossas decisões, mais conhecimento sobre os processos que estão acontecendo, é devido à experiência, né? A ir entendendo como funcionam as coisas, errando muito também, né? Mas também acertando e repetindo aquilo que a gente acertou. E acho que hoje a gente mais estabelecido também, porque é muito interessante isso que você falou lá no início, né? Sendo apenas só músico. Porque ser só músico pode ser você tocar, pode ser você cantar, mas pode ser você gravar na sua casa, pode ser você gravar num estúdio, você pode ser um instrumentista que toca mais de um instrumento, você pode ser um arranjador, você pode ser um professor de música, né? Então assim, o ser músico envolve muitas coisas. A gente tem essas qualidades, né, Alexandre? A gente faz tudo isso um pouco e em alguns momentos a gente está mais em evidência aqui, fazendo show no teatro, mas talvez no mês que vem a gente tenha que fazer 6 arranjos para orquestra, como a gente faz às vezes. E pode ser que, como eu estava fazendo ontem, eu tenha que gravar aqui 6 músicas na sanfona na minha casa, no meu home studio. Então, tudo isso, né, são, às vezes, resultados de alguns desses projetos, né? Então, enfim, já estou me estendendo demais aqui, mas só para falar que são... como a gente tem a possibilidade de variar. Eu só até citei isso, só complementando, porque uma vez eu dei uma oficina lá na Unirio, eu fiquei lembrando disso, e vários dos alunos super jovens, assim, com 18, 20 anos, foram perguntar para mim, poxa, mas você, que é um cara estabelecido, assim, como se eu fosse super estabelecido, né? Que você é um cara estabelecido, como é que é essa coisa? Você estuda e como é que você gerencia a sua rede social? Eu falei, olha, não é só isso, não. Tem muita coisa nisso, né? Eu não fico só ali na minha rede social respondendo e divulgando e criando coisas. Isso tudo que eu faço ali é resultado de tanta coisa que tem por trás, né? Do estudo, sim, individual, é das coisas que a gente ouve, que a gente estuda, que a gente elabora, mas tem muita, né? Eu tenho um produtor, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda nisso, porque sozinho não dá, né? Então são essas, e eu acho isso. Ainda bem que tem o Alexandre, que é o cabeça da nossa empresa, que faz assim todas as contas passam primeiro por ele, porque se não fosse assim eu não daria conta com certeza. Mas assim eu estou sempre conferindo também, né? Porque os erros acontecem também. Então a gente tem que estar sempre ligado, assim, se falando e trocando ideias para que a empresa continue andando da melhor forma possível. E no caso, neste caso deste projeto que nós fizemos agora, o Concertos para a Independência, queria perguntar para vocês qual que foi mais desafiador nesse projeto? Assim, eu já tenho até uma questão que tivemos uma questão delicada de prazo, porque esse edital, o resultado saiu lá no início do ano passado e a intenção é que a gente entregasse ele em setembro, né? Assim, as comemorações do bicentenário, mas o edital foi questionado, a legitimidade, abriu-se o processo novamente. Então, assim, eu sei que a gente foi contar com recursos já para agosto, sei lá, nem me lembro exatamente. Mas então, a questão do tempo sempre é uma questão, não é, para vocês? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E em todos os projetos, né? Não é nada Então, peculiar desse não, não projeto. é nada peculiar. Em todos os projetos, você vai se lembrar bem lá no nosso primeiro projeto lá do Festival de Tango, né? Que a nossa verba saiu na véspera, né? Da estreia. Muito bem. E então, mas apesar disso, né, da independência, do prazo curto, eu acho que ele era curto, mas ele não era desesperador. Assim, com organização, a gente sabia que conseguiria cumprir, né? E então foi
Marcelo é muito bom nisso, assim, de objetivar as coisas. Eu também sou bastante pragmático, Marcelo sabe ser também. Então, então vamos fazer esse, vamos dividir assim, pá 5 para mim, 5 para você, tá, você faz isso, você compõe, a gente define muito bem os papéis, sabe? Assim, quem vai fazer o quê, e aí dá a partida e a gente tem também tanto eu quanto ele, eu diria que em 95% das vezes, quando a gente estabelece um prazo para nós mesmos, a gente cumpre, né? Isso parece rara, Pois é, parece que é óbvio e comum, mas não é. Porque, né, por aí afora a gente vê muita gente que não consegue cumprir os prazos, né? Você pede para entregar uma coisa até o dia tal, né? E não vem. Então eu acho que é até por isso mesmo, né? A gente, né, é um trabalho em parceria, no caso foi, né? Então eu tenho que cumprir porque eu sei que ele vai cumprir e vice-versa. Então a gente acaba cumprindo e a coisa anda. Então acho que é por aí. Eu acho que o maior desafio é o tempo. Na maior parte das vezes E tem uma coisa que você né, você é um processo criativo, mas que tem prazo, né? Que às vezes você se permitir ao processo criativo, você se delonga e vai. Existem até estudos, né, neurológicos, neurocerebrais, né, que explicam assim por que uma pessoa excessivamente criativa tem dificuldades de chegar na hora, de cumprir prazo, ou porque é como se uma parte do cérebro funciona com muito mais intensidade criativa num lado e a outra parte não funciona tão bem. Agora, quando a gente está no projeto, né? Assim, você tem um projeto, você tem um patrocínio, você tem que realizar e você quer fazer bem feito, né? Evidentemente, é a oportunidade que você tem de você ter uma visibilidade para mostrar o seu melhor, mas ao mesmo tempo é o momento que os prazos são mais apertados, né? Tudo é muito mais condicionado. Como conciliar isso? Vocês são bons exemplos disso. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso de medida, até onde a gente é capaz de ir, né? Porque se a gente percebe que não vai dar conta de fazer sozinho, a gente tem que começar a delegar ou chamar mais gente para ajudar, né? Então é isso. No caso específico desse projeto, a gente viu que com aquele repertório que nós fechamos, né, que nós escolhemos, e escolhemos por motivos, né, assim, cada música teve seu motivo para estar ali. Então a gente sabia que aquilo a gente seria capaz de cumprir, de escrever, né, e de estudar para tocar, para gravar, né? Então, se a gente não tivesse essa liberdade de escolha, talvez, né, se fosse uma coisa imposta, talvez a gente não desse conta de fazer no prazo. E não dando conta de fazer no prazo, a gente tem que chamar mais alguém para ajudar a fazer. Vamos chamar mais um arranjador, vamos chamar alguém para ajudar a escrever, né? Então, eu acho que esse senso né, de medida, né, de até onde nossos braços vão, né, o que a gente é capaz de cumprir, isso é fundamental para a gente não se enrolar no futuro, né? Então, já aconteceu muitas vezes projetos entre mim e o Marcelo, né, em que eu fui chamado e eu vi que eu não ia dar conta, chamei ele, e vice-versa. Ele chamou ele, foi chamado e falou: eu não vou dar conta disso sozinho, deixa o Alexandre me ajudar aqui, né? E eventualmente até outras pessoas também já foram chamadas. Então é isso, essa noção real do que a gente é capaz de cumprir dentro do prazo, eu acho que é fundamental. Só explicando aqui para quem nos assiste que o projeto Concertos para a Independência são 10 arranjos inéditos para o quarteto de cordas tocar. O objetivo era fazer uma gravação do quarteto de cordas lá no Centro de Artes da UF. Então, o Alexandre está falando aqui mais do momento da escolha do repertório e de fazer os arranjos, né? Assim, Exato. de como que isso foi
a questão do tempo ali implicou muito. A questão do repertório a gente já vinha conversando, né? Porque Sim. como é um projeto que nós propusemos, nós então tivemos é um projeto em homenagem ao bicentenário da independência. De que forma podemos trazer esse tema para algo que nos é comum, né? O que nós podemos fazer com isso, né? Uhum. E considerando que o Marcelo e o Alexandre são dois grandes arranjadores e, e conhecem muito bem essa linguagem da música popular, da música clássica, já trabalham com isso, o que eu imaginei imediatamente, poxa, vamos pegar esse repertório de sucessaços assim, ufanísticos da música brasileira e vamos revisitar esse material numa linguagem de câmara, numa linguagem mais refinada, assim, digamos, né, entre aspas, assim, colocando que essas mesmas melodias que são extremamente conhecidas do público possam ser ouvidas, apreciadas com outro olhar, né, de uma outra maneira. Então, essa inteligência também do projeto, no meu caso, né, da produção cultural, é de você entender como que os temas propostos nos editais, né, tudo que o edital propõe, como que isso se encaixa dentro dos artistas que eu trabalho, dentro da linha que eu vejo, né? Então, cada edital ele diz, muitas vezes explícito, muitas vezes subentendido, assim, qual o caminho que ele quer, né? Assim, que tipo de projetos ele propõe e existe um exercício criativo e técnico de você pensar isso, como que isso se adequa, e sempre é um desafio maior que é da execução. Você imagina que a gente teve que conciliar aí as datas, né, dos arranjadores de vocês, da Cláudia Castelo Branco, que até então morava em São Paulo, né, do quarteto de cordas, que são 4 músicos com agendas muito corridas também, a data do teatro do Centro de Artes, mas os técnicos do teatro estariam disponíveis. Aliás, se não fosse o Centro de Artes da UF, esse projeto realmente aconteceu graças ao nosso querido Robson Leitão, que é o coordenador de música do Centro de Artes da UF, que conseguiu ali essa mágica, essa alquimia de unir as agendas. É sempre um momento, para mim, um momento mais delicado, assim, unir as agendas. E sabendo, assim, foi no dia 15 de novembro, né, no dia da proclamação da República, era feriado, a ponte Rio-Niterói quebrou no dia anterior, Interior. ainda teve coisas inimagináveis, e a gente tinha aquele dia para gravar, né? Tivemos esse momento também que a gente só podia gravar naquele dia por conta da agenda do teatro, agenda dos músicos, então chegamos lá cedo e conseguimos, né? Tínhamos até às 7 horas para gravar as 10 músicas, e quando deu 7 horas, magicamente, né? Existe algo de mágico ali que faz com que as coisas aconteçam, né? E eu queria perguntar para o Marcelo, porque, assim, considerando isso que o Alexandre colocou, né, de vocês tiveram a inteligência de pensar a dificuldade dos arranjos, né, o prazo, mas considerar também a capacidade do quarteto de cordas de conseguir executar aquilo dentro de um tempo exíguo e conseguir fazer com muita maestria, né, Marcelo? Poxa, com certeza. Temos que exaltar aqui a capacidade dos músicos, né, que são... Bom, todos eles são experientes, são jovens, né, mas são já experientes, tocam em muitos trabalhos diversificados, tocam em orquestras. O Bira, por exemplo, toca na USB, o Tomás toca na Orquestra Petrobras Sinfônica, a Clara toca na orquestra da UF, né? Então, só lembrando aqui, né, que eles já têm muita experiência. A gente, graças a Deus, a gente pôde também entregar os arranjos com um prazo considerável para que eles pudessem olhar as partituras, dar uma boa estudada. Eles se encontraram, ensaiaram. A gente também teve um encontro na véspera, né, Alexandre? Na véspera da gravação, a gente teve um encontro com eles, em que a gente
passou cada música que eu toquei em 3, né? E o Alexandre em 3. Né? A gente tocou uma música em comum, que é a música do Alexandre. E então a gente também ouviu eles tocando para a gente, eles fizeram questão de mostrar como é que estava, para a gente dar as nossas opiniões, a gente opinou um pouquinho, uma música ou outra e tal, detalhes que a gente... já que nós escrevemos, né, que a gente poderia ouvir ali com o ouvido mais fresco, né, e eles super fáceis de trabalhar, super fáceis de lidar, super profissionais. Então, isso tudo a gente tem que destacar como uma parte importante, porque isso também é uma inteligência dentro de um projeto, né? A gente tem que saber escolher com quem a gente trabalha, né? Então, assim, a gente escolheu um quarteto com uma competência maravilhosa. A gente escolheu uma iluminadora maravilhosa. O Robson, que nos ajudou a regimentar lá o Álvaro, né, que foi o técnico, que, poxa, é um cara maravilhoso. Chegamos lá e já estava, né, montando ali o equipamento com uma qualidade bacana, gravou na resolução certa. Tudo isso, né, assim, um detalhe pode estragar tudo, né? O pessoal da filmagem, excelente também. O pessoal da filmagem, o Isaac, com seus assistentes, essa palavra fugiu. Mas então, assim, foi tudo realmente como você falou. A gente tinha um dia, digamos assim, uma tarde, né, que foi o que a gente teve, montamos de manhã, e essa tarde para poder gravar as 10 músicas, que não é pouca coisa, né? Considerando que ali tem 4 músicos tocando o tempo todo, convidados, monta, desmonta. Aí um errou uma nota, volta do início, né? Você está fazendo valendo, a gente não está emendando nada, né? A gente fez as músicas do início ao fim. E depois esse material todo ainda tem a pós desse material, né? Que foi entregar os áudios para o Fábio Luna, para ele mixar. Depois o Ézio fazer a masterização, para dar aquele acabamento sonoro, né, de edição, dos volumes de cada instrumento no seu lugar, a espacialização do som, depois a edição do vídeo em cima dos áudios já prontos. Então, cada etapa dessa é uma etapa que demanda que você ouça todo o material novamente. Então, a gente dedicou muitas horas da nossa vida, né, para isso. Né? Assim, não foi só ali chegar e sentar e escrever. Fomos até o ensaio, depois fomos lá para tocar, para gravar, botamos a nossa roupa, passamos o som, não sei o que, depois pegamos o material, levamos. Assim, são muitas etapas para que uma pessoa que está na sua casa, que vai ver aquele vídeo ali, né, ele vai ouvir ali aqueles 3 minutos de uma música e vai falar, poxa, que legal. Ou, não gostei muito, não. A gente não sabe, né, o que vai ser como vai impactar, né, numa pessoa que está ouvindo aquilo. Mas a gente, para nós, assim, foi tão gratificante, tão prazeroso, envolveu pessoas tão legais e o resultado para nós está tão bacana que a gente acha que vai vir o melhor possível, né? Mas é isso, assim, realmente quanto tempo, né, que a gente tem que investir, você falando, né, que lá desde o início de 2022, né, até a gente saber da aprovação, até o orçamento e até a gente também entender o que fazer. Isso também é uma sabedoria, né, Fernando? Como gerenciar um orçamento de um projeto para pagar as pessoas dignamente bem, cada um, né, para o quanto que ele vai dedicar, né, de tempo, de estudo, de demanda, né? Tudo isso, assim, realmente é uma logística que até hoje eu não sei como é que a gente faz dar certo, mas... Eu me pergunto também. Tem que até a gente... E você falou bem, né, Marcelo? Tivemos uma equipe incrível, né? A nossa iluminadora, Kátia Barreto, que fez conseguiu repensar ali, né, a luz para uma gravação, né, que tem uma expertise, né? O cinegrafista e o editor, o Isaac Assis, e a sua equipe também, que foram
foi uma surpresa, né? Foi a primeira vez que a gente trabalhou com eles, e Sim. eles geraram um produto de altíssima qualidade, sim. Foi muito E, bom. e o Álvaro Neiva, técnico de som do Centro de Artes da UF, foi arregimentado pelo Robson Leitão, que também sempre primou, tem uma qualidade incrível, né, de trabalho. E além do nosso mixador, queridíssimo Fábio Luna, e a masterização do Ézio Filho. Então, uma equipe grande, né? Assim, é uma equipe que, né, envolve assim, diversas expertises, né? E vocês falando assim do profissionalismo, né? Tem uma regra do mundo do produtor que diz assim: chegue meia hora antes e você vai resolver metade dos seus problemas. E impressionante como isso faz sentido, assim. Como é importante, né, Alexandre? Você Sim. já colocou no início assim, a questão de cumprir os prazos, né, de esforçar-se ali, de ser pontual, de conseguir para a coisa realmente acontecer a contento. Sim. Né? É um sentimento assim que eu sempre considero isso assim na hora de pensar um projeto, né? Essa questão dos prazos, né? E a questão do orçamento também, né? É um momento que a gente tem ali de buscar sempre parâmetros, né? De tentar sermos justos, né? Com todo mundo, né? Assim, de uma maneira que todos saiam, né? E é sempre desafiador porque sempre o recurso está sempre aquém, porque a gente sempre quer colocar mais, né? Colocar mais elementos, fazer, né? Com melhores equipamentos, as melhores condições, e o orçamento é sempre ali um fator ali desafiador, né? De você lidar, né? Mas eu queria perguntar para vocês um pouco mais assim, a inspiração, assim, em relação mais ao repertório, né, quando vocês pensaram, né, de que maneira que o tema, assim, da independência, esse assunto independência, de que maneira que isso mexe com vocês, assim, quando eu chego para vocês e falo, olha, o Brasil celebrou 200 anos da independência. Aí eu pergunto, como que isso bate para vocês? O que vocês pensam? Qual o sentimento em relação a isso? E como isso se reflete na busca do repertório de vocês? Olha, essa é uma pergunta capciosíssima, né? É. Porque, enfim, a independência, né, foi proclamada, quer dizer, tem 200 anos, né? E o país passou por muita coisa, né, em 200 anos. A abolição da escravatura só chegou 100 anos depois, né? Então, essa independência é exatamente de quem, né? Né? Então, como a Cláudia Castelo Branco falou numa outra live que nós fizemos, né? A perspectiva, né? O Brasil é um país muito grande, né? Muito grande, muito desigual, né? Então, a independência, essa sensação de independência em relação a né, do Brasil como colônia, em relação à sua, como é que chama, ao seu colonizador, né? Uhum. Isso é um tanto simbólico, assim, né? Para quem está vivendo, né, o dia a dia, né? Para quem está conforme seja a sua origem, de que parte do país você é, que nível de oportunidade você tem, né? Então, essa questão da independência é um termo, assim, para mim, ainda bastante nebuloso e vago, mesmo 200 anos depois de proclamado em relação a Portugal, né? Mas acho que o país é muito dependente, assim, né, de um outro tipo de colonização econômica e cultural, que hoje em dia se dá através de outros países, né, principalmente dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que o que a gente tem a valorizar, e é isso que
que a natureza, que, né, a natureza própria, o cerne da questão aqui é a cultura, né? O país, o que é um país se não a sua cultura, né? Ou seja, o que né, o país produz de mais importante para se mostrar como um indivíduo, né? O país como uma figura independente, assim, essa cultura. E aí a gente tem, e nisso o Brasil é muito rico, muito, muito rico, né? Muito. Então a gente tem que, quer dizer, nesse projeto a gente buscou justamente diversificar, né, o máximo, quer dizer, dentro de 10 músicas apenas, né, buscar músicas representativas que trabalhassem com gêneros diferentes. É óbvio que a gente teve que deixar coisa de fora, porque é impossível abarcar tudo. E nós, principalmente, o que eu acho que é o mais bacana do projeto é a questão de ter 3 composições novas, pensadas sobre este tema, né? E aí cada um se inspirou de maneiras diferentes para compor suas músicas. Eu, Marcelo e a Cláudia Castelo Branco, para compor sua música dentro dessa temática, né? A minha, particularmente, foi a música chama-se, né, O Brasil, de Antônio e Júlia. Foi uma inspiração de esperança, né? de esperança dentro do momento político que a gente estava vivendo, quando a gente realizou, né, a gravação, que era um momento de mudança ali próximo da eleição. Então foi assim, um sonho de um país mais leve, mais humano, principalmente mais empático, mais feliz, mais solidário. Essa foi a minha. E aí o Marcelo e a Cláudia tiveram as inspirações dele. Então eu acho que é isso, né? Falar da independência é falar principalmente reforçar a cultura do nosso povo. Boas falas, né? Eu acho que é isso. E também falar independência, também falar sempre da busca da independência, né? De um caminho, né? Então, Marcelo, 200 anos de independência, e daí? É interessante. Isso que o Alexandre falou é muito interessante, assim, né? Depois de 200 anos, será que a gente é assim tão independente, né? É claro que hoje a gente tem um Brasil para chamar de nosso, né? A gente tem uma identidade, especialmente uma identidade cultural, mesmo tendo sido bem achincalhados assim nos últimos anos, né? A gente conseguiu aqui se manter de pé mas eu não sei, eu vejo um Brasil assim de agora em diante com muito potencial, né? Com muito potencial de se tornar essa potência que não é necessariamente uma potência econômica que precisa estar ali dominando os outros países menos desenvolvidos ou com menos poderio econômico. Pelo contrário, eu acho que a gente tem uma potência no sentido de expressar a nossa cultura pelo amor mesmo, né? Pelo... Desculpa te interromper, Marcelo, mas é que tem uma fala do Gilberto Gil que é maravilhosa, que é muito colocada aí, que ele fala assim, o Brasil, ele não veio para ser potência hegemônica, ele veio para ser potência solidária. Ele isso. Fala, né? E é exatamente isso que você está falando, né? É olhar para os outros povos, ser empático e, ao mesmo tempo, que valoriza a sua cultura, é olhar para o mundo como mais um país importante, que não quer dominar ninguém, não quer se sobrepor ninguém, ele quer ser solidário com os outros países e com as outras culturas, né, do mundo. Porque é isso, não, assim, a gente... O que é ser independente? Independente... Eu acho que a gente é sempre dependente, né, de alguma coisa. Interdependente, né? Interdependente, eu acho que seria a coisa mais legal, né? Porque, assim, nesse projeto, se não fosse você, Fernando, se não fosse você, Alexandre, se não fosse o quarteto, se não fosse o Robson, né? Essa coisa da equipe, né? Dessa junção de pessoas, de estrelas, de almas, de vontades, a gente precisa sempre muito um do outro, né?
Eu acho que o Brasil ele vai por esse caminho de se tornar uma potência, mas dentro de um caminho muito diferente, que não é um caminho de esmagador, né? Que é esse caminho mais solidário. Então, não sei, eu enxergo hoje, passados esses 200 anos, o Brasil por esse caminho. E como vocês falam dessa potência solidária, né? Eu me remetendo à questão dos orçamentos, né? Que é isso, né? É você fazer. Eu tenho que um amigo meu poeta chama isso, né? De um capitalismo humanizado, né? Assim, eu Exato. tenho eu tenho R$ 1.000 para pagar o técnico e pagar o músico. Ah, então eu captei o dinheiro, eu vou pagar R$ 50 para o técnico e R$ 950 para o músico, né? Eu assim, não, poxa, se eu tô. Tudo bem, né? Eu acho que nessa equação o músico precisa ganhar um pouco mais, porque é ele que está investindo no produtor, é ele que tá buscando, né? Então, sim, eu acho que seja justo que pessoas ganhem um pouco mais dentro de certos parâmetros, outros talvez um pouco menos, mas o que é a questão do capitalismo selvagem, foi muita marca, né, dos países de terceiro mundo, do Brasil, é sempre assim, essa super mega exploração, né? Assim, por que o outro tem que ganhar tão mais e a pessoa tem que ganhar tão menos, assim? Eu acho que se tivesse. A Cláudia estava falando agora do Rio de Janeiro, né? Na, na live passada. Eu fico pensando assim, por exemplo, uma cidade como o Rio, né? Como o Brasil, assim, às vezes. Cara, acho que assim, se o motorista fosse 1% mais educado, se o político roubasse 1% a menos, se nós fôssemos 1%, eu acho que não é muito, né? Assim, muitas vezes é um passo, né? Assim, é uma disposição de Uhum. você querer ser um pouco, ter isso em mente, né? Eu acredito que esse passo ele é muito importante para a gente ser essa potência solidária, né? Como o Alexandre bem colocou, que eu acredito que é a nossa grande força quando a gente olha para a diversidade da nossa cultura e para a capacidade extraordinária que nós temos de conviver na diversidade, né? E isso é uma coisa que precisa ser muito chamada a atenção, assim, né? Uhum. Acho que é um momento da gente não sermos ufanistas alienados, mas a gente olhar para o quão positivos são nossos aspectos, né? Do nosso país em termos de biodiversidade, né, que se reflete na cultura e como que aí dentro da cultura, o universo da música, como que a música ela consegue, né? A gente tem o choro, por exemplo, como que o choro ele conseguiu abarcar tantas tendências, né? Tantas influências, né? Africanas, europeias, indígenas, né? Assim, como que a nossa música resolve no campo artístico, né? Tantas tensões sociais, né? Que a gente poderia. Uhum. Que exemplo que é a música para seria, né? Se todos fôssemos pessoas mais musicais. Uhum. E no ambiente da produção, eu acho muito interessante também você ter pessoas dos mais diversos níveis, das mais diversas origens, né? Você tem um músico que tem uma formação específica, você tem um engenheiro de som, você tem um hold, você tem um técnico de palco, você tem um produtor cultural. Eu que venho de uma formação de jornalismo, né? Minha formação na faculdade. Então, assim, como que o ambiente da produção cultural ele consegue também abarcar essa diversidade e como que isso é um exemplo assim para a nossa economia, como a Sim. nossa economia ela pode abarcar, né? Nós temos economia para abarcar todos os desempregados, nós temos comida para alimentar todas as pessoas que estão passando fome, né? Então, eu acho que você olhar para isso e ver que, apesar de todos os pessimismos, né, a gente vê que existe, de fato, uma possibilidade real de nós construirmos um Brasil melhor. E a nossa música, ela é a grande vitrine disso, né? Né, ela torna isso visível, né? E as produções culturais também. É Verdade. verdade. É verdade. É verdade. Eu acho que através
da arte, né, e da cultura, as cabeças se transformam, né? Os valores são transformados, né? Claro que isso é uma coisa que não acontece em 1 ano, em 2, né, em 5, mas assim, em termos, se você pensa em termos de gerações, se você permanentemente valoriza, né, a cultura nacional, né, a arte, né, isso naturalmente faz com que você crie público, você crie mais artistas, você crie um interesse, você crie a capacidade de abstração, de pensar o mundo de outra forma, né? Em vez de ficar pensando, né, em bobagem, em violência, em arte, não sei o que, você tem tantas coisas lindas, né, e instigadoras, não necessariamente lindas no aspecto... Essa questão estética. Exatamente, mas lindas no sentido de instigantes, né? E isso, claro, se você reforça isso, você transforma um povo, entendeu? Você transforma uma população em alguns anos, talvez não sejam tantos assim, né? Agora, tem que ser uma coisa permanente, né? E constante. E consumir um produto natural, né, um produto nacional, não é bairrismo puramente assim. Se você está consumindo uma música nacional, essa música ela está sendo produzida aqui. Sim. Ela produzida aqui, ela tem uma cadeia econômica que se movimenta aqui. Então, acho que esse projeto ele é muito bonito nesse sentido assim de realçar aquilo que nós temos assim de mais belo, de mais profundo. Também acho. É verdade, Fernando. Bonito. E é isso, gente. Vamos chegando aqui aos finalmentes. Essa foi uma oficina para falar um pouquinho dos bastidores do nosso projeto Concertos para a Independência, que estreia agora na próxima segunda-feira nos nossos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram. A partir das 11 horas vão ser 2 vídeos por dia. Sempre um em torno das 11 e o outro em torno das 18 horas. Então, fiquem ligados nas redes do Marcelo Caldi, do Alexandre Caldi, do Centro de Artes da UF. E é basicamente, gostariam de falar mais alguma coisa, Alexandre e Marcelo? Falando que esse vídeo vai ficar aí gravado, né, para o pessoal saber que é 23 de janeiro, dia 24, dia 25, 26 e 27. 2 vídeos por dia, né? Isso. E ainda tem o trabalho também vai ser lançado no Spotify, né? Isso, exatamente. Quem quiser ouvir as músicas em sequência também vai ter lá. É só no Spotify, Fernando? Só para a gente saber. Não, nas plataformas. Spotify, de áudio. Deezer, Apple. Sei. Na sua plataforma preferida. Na plataforma de áudio. Pois é. Maravilha. Isso é muito bom. Vamos agradecer aqui novamente nossa queridíssima Diana, nossa intérprete de Libras. Lembrando que esse material, falando um pouco sobre o projeto, também vai ser impresso em Braille para distribuição no Instituto Benjamin Constant e outros institutos de apoio, né, à questão da cegueira. E agradecendo novamente ao Centro de Artes da UF, aos nossos queridos amigos do Quarteto de Cordas, à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. E é isso, gente. Boa noite, um abraço, beijos a todos e em breve novidades. Gostinho de quero mais. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite.